1 Samuel, capítulo 16, é o momento em que o profeta Samuel, ele está à ordem do Eterno, ele foi na casa de Jessé, e lá na casa de Jessé, ele foi ordenado por Deus a ungir um dos filhos de Jessé como rei. E Jessé trouxe todos os filhos dele, né? E Deus foi falando para Samuel, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, até que passaram todos os filhos de Jessé e Deus não escolheu nenhum dos filhos. Então o profeta Samuel perguntou para Jessé, mas por acaso você não tem nenhum outro filho, né? Então a gente chega aqui no versículo 11 do capítulo 16. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, então Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Eu me emociono todas as vezes, não sei quanto a você, mas eu me emociono todas as vezes que eu leio esse texto. Ele é muito emocionante. Davi tinha só 15 anos, nesse momento, né? Davi, ele foi o primeiro rei que foi ungido e escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. E nesse momento aqui, Davi tinha aproximadamente 15 anos de idade. Aproximadamente. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dos 15 anos de idade de Davi até o momento, desse momento que Davi recebeu a unção, que ele foi escolhido na frente dos seus pais, na frente dos seus irmãos, diante do profeta da nação de Israel. Você acha que dali, desses 15 anos de idade, desse jovem Davi, até o momento em que Davi foi, de fato, assumir o trono, que ele chegou à coroa, você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil? Desse momento até lá? Né? Você acha que não teve nenhum desafio para Davi? Você acha que Davi não sofreu nenhuma perseguição? Você acha que Davi não sofreu nenhum perigo de morte, né? Que em nenhum momento ele foi mal interpretado, que em nenhum momento ele foi incompreendido? Você acha que isso aconteceu com Davi? Você acha que ele chegou para o profeta Samuel e falou, então agora eu sou o rei, então agora tudo vai bem para mim, tudo vai acontecer para mim. Você acha que isso aconteceu? Né? Você acha que isso aconteceu? Deixa eu falar para você. Não. Não foi fácil para Davi. Foi desafiador. Ele viveu perseguições, ele viveu perigos de morte. Ele foi mal interpretado por muitos. Ele foi incompreendido até mesmo por seus próprios filhos, por sua própria família. Mas Davi aceitou enfrentar todo o processo que iria conduzi-lo até a coroa, queria conduzi-lo até o trono. Deixa eu dizer uma coisa para você, que está aqui assistindo junto comigo, tá? Preciso falar para você isso aqui. Olha, na nossa vida, Deus nos dá um chamado. Ele nos dá um chamado. E do momento que Deus nos dá o chamado, que Deus nos dá um propósito de vida, até o momento que nós efetivamente vamos exercer esse propósito de vida, nós passamos por um período. Esse período é um processo. Esse período é um processo que vai nos refinar, que vai nos deixar com uma casquinha mais grossinha, que vai nos fazer
amadurecer, que vai nos fazer ficar mais fortes, que vai nos fazer ficar mais experientes. Entende? E isso, existe um processo. Esse processo existiu e existe na minha vida. Esse processo existiu e existe na sua vida. E deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom vivenciar esses processos. É muito bom. Às vezes, nós vemos pais que não deixam os filhos vivenciar os seus próprios processos. E os pais querem passar como é que fala? Tem um ditado, passar o carro na frente dos bois, que quer que os filhos não sofram, que os filhos não tenham dores, que os filhos não fiquem... passem situações que eles já passaram, mas deixa eu falar, foi as situações que nós pais vivemos que nos fortaleceram e que nos tornaram quem nós somos. Nós precisamos deixar os nossos filhos viver os processos deles. Não sei para quem eu estou falando isso, mas sei que estou falando para alguém. Deixa-se aberto. Mas a gente também. Muitas vezes nós não queremos vivenciar processos que muitas vezes são de dor, mas é necessário passar por ele. Israel, nesse momento, lá na nação de Israel, eles estão passando por um processo de muita dor, de muita luta, de dor na alma, de dor no coração, de dor física com a guerra que eles estão vivendo lá. Mas é um processo necessário. O exército de Israel, enquanto eu estou conversando com você aqui agora, está dentro da faixa de Gaza. E quando eu falo do exército de Israel, você vai pensar, tá, é um exército. Esse exército é composto por meninos e meninos de 20 anos, de 20, 22, 23 anos. Esse é o exército de Israel, de filhos da nação. Eles estão lá agora, pela madrugada, já é madrugada em Israel, eles estão lá entrando naqueles túneis loucos, daquele inimigo louco. Eles estão vivendo o processo, para que daqui a pouco eles possam eliminar esse inimigo e eles possam viver em paz. Os processos são necessários. Entende? Os processos são necessários. Então, a primeira vez que a gente encontra Davi é aqui nesse texto, em que ele está sendo ungido pelo rei Samuel. Ele está naquele momento de ser ungido. E nós, o que nós presumimos? O que Davi poderia presumir? O que os irmãos de Davi poderiam presumir? Né? Ele foi ungido, ele não vai ter mais problemas. Ele foi ungido, veio um profeta de Deus aqui na casa dele. Ele não vai ter mais problemas. Ele foi ungido, então ele não vai enfrentar mais traumas e nem vai ter traumas. Ele foi ungido, então ele vai receber tudo na mão agora, ó, tudo mastigadinho, na mão. Ele foi ungido, então as portas vão se abrir para ele como se fosse magia. Ele foi ungido, então ele não vai ser atacado por mais ninguém. Mas eu e você sabemos muito bem, né? Nós sabemos muito bem que não foi bem assim na história dele. Não é verdade? Logo em seguida que ele foi ungido, ele já foi enfrentando vários problemas. Né? Mesmo ungido, ele teve traumas na vida dele. Ele teve traumas, mesmo ungido. Mesmo ungido, ele não recebeu tudo na mão, ele teve que lutar por tudo. Ele lutou por tudo. Nada veio na mão de Davi, como a gente tem essa ideia aqui no Brasil, né? Vai cair do céu para mim. Só se cair do céu para mim é que eu vou vivenciar o meu sonho. Só se cair do céu para mim que um dia eu vou na Disney. Só se acontecer um milagre que um dia eu vou para Israel. Né? Só se acontecer um milagre para eu poder casar. Só se acontecer um milagre para o meu casamento se organizar. Não, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Né? Nós precisamos enfrentar, não existe vida, nada vai cair do céu, na verdade. Mesmo estando nós ungidos nós somos, né? Mesmo estando nós ali na trilha correta, diante do Eterno, mesmo estando nós ali, né?
Se você achar que para você vivenciar o seu propósito, você vai ter que esperar todo mundo ficar feliz com você e ninguém te apontar, ninguém te atacar, se você ficar esperando isso para viver o propósito que Deus tem para você, você vai morrer. Você vai morrer sem viver o propósito de Deus, porque vão te atacar, porque vão te falar, porque vão cuspir em você, porque vão apontar em você, porque vão caluniar, porque vão te atacar. Entende? Porque vão te atacar, gente. Não tem jeito, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Anota essa, tá? Anota. Você é atacado justamente porque foi ungido. Porque se você não fosse ungido, não teria ataque. Se não houvesse propósito de Deus para você, não teria ataque. Entende? Então, entenda. Quando o inimigo sabe o que você vai se tornar, ele vai tentar te sabotar de todas as formas, antes que você seja frutífero. Quero repetir essa frase para você, tá? Eu quero muito repetir essa frase para você aqui agora. Quando o inimigo sabe o que você vai se tornar, ele tenta te sabotar de todas as formas antes que você se torne frutífero. Aos 15 anos de idade, o Davi foi ungido como rei, único da categoria escolhido por Deus. Ele foi o único. Agora veja bem, ele estava pronto? Não, ele tinha 15 anos de idade. Ele era um pastor de ovelhas, ele vivia no campo, né? Ele vivia na quarta dimensão. Ele vivia na quarta dimensão, vivia completamente afastado da família, completamente afastado da sociedade, até foi por isso que Jessé não se lembrou dele, porque os pastores passavam meses no campo, sem voltar para a casa da sua família. Então, talvez por isso Jessé, seu pai, se esqueceu dele. Ele era muito novinho, 15 anos de idade só, vivia lá com as suas ovelhas, preocupado com elas nos campos, buscando pasto para elas, né? O tempo todo acordando e dormindo com as suas ovelhas. Então, provavelmente, ele não tinha uma posição treinada naquele momento, né? Para ser um rei. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não espere que você tenha um preparo para vivenciar o que Deus tem para você. Porque primeiro ele te unge, primeiro ele te dá o chamado, para depois ele te preparar. Pode ter absoluta certeza disso. Primeiro ele te unge, ele te dá o chamado e depois existe o processo em que você vai ser preparado. E esse processo, ele é muito bom. Esse processo de amadurecimento, de fortalecimento, ele é muito bom, ele vale a pena ser vivido. E paciência, em hebraico é savlanut, faz parte do processo. A paciência, a savlanut, ele produz em nós um trabalho muito perfeito.